O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, e eu sou Caio Belandi, direto do estúdio Roberto Saturnino Braga para o Lado B do Rio, 376, no YouTube e também no seu feed de podcast. Quem estiver chegando no YouTube, por favor, já sabe, veja se está inscrito. Para a gente é importante a inscrição, deixa o like, deixe seus comentários. Hoje o assunto é um assunto que todo mundo vai querer comentar, vai querer dar seu palpite. Serão 2 assuntos e com certeza vocês vão ter aí opiniões para dar. Então, por favor, comentem. A gente também podem deixar perguntas que o nosso convidado responde também. Compartilha se gostar e se não gostar, deixa só o like que tá tudo certo. O time hoje está desfalcado. O Fagner Torres Lima não pôde comparecer. Eu tô aqui com Daniel Soares e Luara Ramos via internet. Vocês já viram que a gente não tá no Saúl Studio, a gente está num estúdio novo, recebendo a gente, ou nós não estamos recebendo ele hoje, ele está recebendo a gente hoje, Normando Rodrigues, advogado, mestre em políticas públicas, um cara que a gente tem uma grande admiração, né, pelo fino trato, né, Daniel? Sempre com a gente, pelo companheirismo e pelas análises, né? Ele é o nosso influenciador, a gente brinca com que ele é o nosso influenciador, né, nas redes sociais, as análises dele sempre bombam, sempre um sucesso, sempre certeiro. Vai ter comentário aqui que ele vai falar, ó, eu avisei lá atrás. Então, obrigado, Normando, por nos receber, né? Dessa vez a gente vem aqui ao estúdio, muito feliz, um estúdio muito, muito bonito, né, Daniel? Muito bacana. E temos assunto a tratar, o Brasil, como sempre, tem aí, né, não nos deixa respirar muito. Vamos falar da saída do Barroso, vamos falar da expectativa das novas indicações, da nova indicação do Lula, vamos falar também de Lula e Trump, que teve aí esse encontro polêmico aí de ontem, esses acordos com Trump e tal. Bem-vindo, Normando, ou na verdade ao contrário, né? Obrigado por me receber, bom dia. Não, que isso, cara, obrigado a vocês terem vindo aqui. O estúdio leva o nome do Saturnino, né? O estúdio Roberto Saturnino Braga é um marco pra gente, uma pequena homenagem que a gente faz, mas também uma iniciativa para abrir um espaço a mais de discussão pro lado B e para outras mídias que estejam do lado certo da vida, como vocês sempre tiveram. Então, pra gente é uma honra estar aqui com vocês comparecendo. E, enfim, né, temos coisas para falar pra caramba, né? A conjuntura, como dizia o Hobsbawm, tá andando em passo acelerado. Então a gente tem o que mais sobra é assunto. Pois é, a gente até falou, né, Daniel, que... Bom dia, já começo com você. A gente até falou na semana passada, então, Brasília está um pouco parado e tal, mas a gente teve aí a reunião do Lula com o Trump, a gente vai ser o nosso último assunto do programa hoje, mas é o grande assunto da semana, quente, né? Antes de você falar disso, eu queria que, na verdade, que você falasse sobre como as impressões também mudaram, né? Porque a gente ficou assim, pô, legal, Lula e Trump, pô, olha lá, os bolsonaristas putos. Aí o Fagner, que não tá aqui hoje, botou lá no grupo, preocupado com esse aperto de mão aí, né? Pode ser que não seja boa coisa. Então, enfim, bom dia. Bom dia, Caio, bom dia, Luara, bom dia, Normando. Prazer estar aqui, né, no estúdio Roberto Saturnino. Roberto Saturnino que foi entrevistado lá do B, do Rio, né? Tava olhando aqui agora. Em 2018, lá do B, número 56, muitas histórias do senador e ex-prefeito do Rio também. Sobre o Lula e Trump, né, aquela coisa, a gente amanheceu, acho que no domingo, né, com as redes sociais polvorosa, porque por causa do horário, né, que foi na Malásia, durante o encontro dos Estados Unidos com a ASEAN. O lado progressista, né, tá vendo, olha lá, falaram que o homem tinha que conversar, foi lá que não ia receber. Todas aquelas bravatas, né, de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo e tal, e era de certo modo, um tapa na cara daquela narrativa, né, bolsonarista, de que eles controlavam a agenda da Casa Branca e tal. Por outro lado, né, acho que ontem à noite já apareceram as exigências, porque o Lula e o Trump foram lá, fizeram aquela conversa de Cerca Lourenço, né, trocaram, não exatamente elogios, né, mas gestos simpáticos, tiraram a foto apertando a mão, e à noite, e falaram, não, mas agora a nossa equipe vai
vai conversar, né? Marco Rubio, Mauro Vieira, secretários de comércio, etc. E à noite já vem, né? Que os Estados Unidos quer a mesma coisa que ele quer de todo lugar. Ele quer acesso aos mercados, sobretudo ao mercado de licitações público. Ele quer que as empresas americanas tenham acesso a esse mercado, acesso facilitado a esse mercado. Quer terras raras, porque a China, né, que é a maior potência em terras raras, está numa guerra comercial aberta com os Estados Unidos, então ele precisa de diversificar os seus fornecedores, e o Brasil tem um potencial grande, sobretudo no Centro-Oeste, né? O nosso governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lá atrás, nas primeiras sanções, já falou: não, eu quero dar as terras raras para os Estados Unidos toda. Ele se apressou, né, em dar aquilo que eles nem tinham pedido ainda formalmente. E não lembro agora qual era o terceiro grande ponto, mas era esses pontos que, como a gente brinca, que é o Acordo do Caracu, né, no qual o Brasil e todos os outros parceiros comerciais dos Estados Unidos costumam entrar com a cara. Então vamos ver como vão evoluir essa negociação, né, que é uma negociação desbalanceada, mas que o Brasil mostrou também que, por outro lado, também está se equilibrando razoavelmente bem frente às sanções dos Estados Unidos, desde que foram anunciadas em julho, se eu não me engano. Mas a gente é assunto pro último bloco. Vamos deixar pro final. Deixar... Já estava aqui me segurando. Vamos deixar para chamar a Luara. Você só errou, né? Na verdade, o Brasil entra com o resto, né? Os Estados Unidos que entra com a cara. Os Estados Unidos entram com a cara. Luara, você está maior do que nunca agora no estúdio Saturnino Braga, porque no Sauí a tela é um pouco menor, então você é o Zordon pequenininho. Hoje você é o nosso Zordon. O que você falar aí, gente, sim, senhora. Geração Z vai ter que procurar no Google. Porque você não sabe o que é Zordon. A gente tem pouco ouvinte jovem, né? Convenhamos. Luara, bom dia. Vamos nessa. Muito assunto também pra gente tratar. Bom dia, Caio. Bom dia, Daniel. Bom dia, Normando. Hoje, bom dia, né? A gente gravando mais cedo, mas boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente em outros horários também. Ouvindo e vendo, né? Porque vamos ir direto pro YouTube. O pessoal também gosta, né, desses programas do YouTube. Aproveitar para já deixar aqui um abraço da minha mãe pro Normando, viu, Normando? Minha mãe é rosaça dos cortes. Ela adora os programas, assim, que... Pô, super gentil, fico sensibilizado. Um abraço para ela. Já deixo aqui um abraço, porque a gente também adora, né, gente? A nossa comunidade também gosta bastante dos programas com o Normando, que os cortes costumam bombar, enfim. Estamos aí esperando aulas hoje, mas vamos lá que o assunto, né, o tema rende bastante. É isso. Antes de a gente entrar na conversa, né, você já sabe aquele recadinho padrão, né? Considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do Lado B em apoia.se/Lado B do Rio. A partir de R$10 por mês você ajuda o seu podcast favorito. Você vai lá em apoia.se/Lado B do Rio. Caso você não possa ser um apoiador mensal, também pode ajudar fazendo um Pix quando quiser, do valor que quiser, para ladobdorio@yahoo.com. Evidentemente, como já se pode perceber, este programa é fruto da parceria do escritório Normando Rodrigues com o Lado B do Rio. Então a gente sempre agradece, né, quando a gente está com esse programa. A gente está aqui em frente ao Normando também, então a gente agradece duplamente. E além disso, a gente ficou bastante feliz em anunciar essa novidade na semana passada, então a gente relembra para você que o Lado B do Rio faz parte da rede de camaradas da Camisa Crítica, que significa dizer que em todas as compras com o cupom Lado B em camisacritica.com, a gente vai ter um valor de comissão repassado para a gente. E você ganha 10% de desconto. Então, é um ganha-ganha. Você vai usar o cupom Lado B na Camisa Crítica, vai ter 10% de desconto e uma parcela do valor da compra vai para a gente. A gente ficou muito feliz de fazer esse acordo com a Camisa Crítica, que é um parceiro já de longa data nosso, tá? A gente conta com a força da nossa audiência, chegando aí o pessoal entrando no 13º, quem for de 13º, presente de Natal. Então, quem quiser fazer compra na Camisa Crítica, usa o cupom Lado B, vai ter o desconto e ainda vai ajudar a gente. Semana que vem a gente vai ter uma parceria muito legal também para anunciar para novembro, a partir de novembro. Então também fica ligado, a gente vai anunciar nas nossas redes, também vamos anunciar no programa da semana que vem. A gente está bastante feliz, então vocês não vão perder. Já sabe, tá no YouTube, inscreva-se, deixa o like, comente, compartilhe. A gente precisa engajar o Lado B no YouTube, não é simples. Normando, vamos começar pelo começo. A gente quer falar do Barroso, né? A gente se notabilizou nos últimos anos, principalmente a partir da parceria com o escritório, mas antes mesmo, de tentar explicar o que o STF representa para além das pautas, que são pautas que são pautas mais de apelo, né? Então, assim,
A gente teve aí, vai falar, né, da pauta do aborto até 12 semanas. A gente tem algumas pautas aí que o STF se mostrou progressista, digamos assim, talvez não sei se essa palavra, ou democrata, né? Julgamento golpe. Julgamento golpe. A gente, ou o STF, o Xandão e o Barroso também teve sua participação. Porém, vocês aqui no escritório, né, acompanham de perto outras demandas que chegam ao STF jurídicas, principalmente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Acho que esse talvez seja o grande gargalo do STF hoje. Queria que você comentasse, então, para a gente, enfim, comentários gerais sobre a saída do Barroso, claro, mas especificamente o que simboliza para vocês aqui que atuam, né, na área diretamente a saída do Barroso. Quem era o Barroso na hora de julgar, por exemplo, direitos trabalhistas? Enfim, queria que você falasse um pouco disso. É um desafio falar disso e ficar dentro da linha. Não cometer nenhum crime. Não cometer nenhum crime, nem soltar impropério. Mas você é bom nisso. Mais ou menos. Vamos lá. Porque a angústia que a gente importa pra fora vira câncer, né? É verdade, tem que botar pra fora. Mas a gente fecha as câmeras. A gente fecha. Enfim, eu acho que Barroso, ele, nos seus 12 anos de STF, é um cara que introjetou o que é o judiciário brasileiro de uma forma muito significativa. Ele não vem do judiciário, ele vem só na nomeação. A carreira dele se deve ao Estado brasileiro, né, ao poder público, como procurador do Estado, os vários cargos e parecerista que ele desenvolveu o resto da vida. Mas é um cara que formou sua personalidade se afirmando ultraliberal contra o Estado. E por que ele representa bem o judiciário? Eu acho que esse é um primeiro corte, que é o seguinte: é ideologicamente neoliberal. E o que significa ser um juiz neoliberal? Você, dentro do liberalismo, você realizar no judiciário aquele primado do Friedrich von Hayek, lá do pós-guerra, de dizer o seguinte: olha, soberania popular é um troço muito bonitinho, mas ela para onde começa a economia. Então, o neoliberalismo você pode mexer em tudo no Estado, menos na economia. A economia tem que ser livre, absolutamente livre. E a história dos direitos humanos demonstra que a economia livre é a liberdade de um homem escravizar o outro. Sim. É essa a liberdade do Milley, é essa a liberdade do Trump, é essa a liberdade do Bolsonaro, como tentou fazer aqui no Brasil também, o dia da libertação, né, com leis que pode tudo. É o laissez-faire. É que você está supondo a liberdade entre gente que tem um poder desbalanceado. Né? Só que no caso deles, não. Aí eles garantem a liberdade de quem é poderoso economicamente dentro da sociedade. Esse é o foco. E, enfim, o neoliberalismo chega para esse acúmulo liberal todo do laissez-faire, laissez-passer e diz o seguinte: olha, o Estado não pode intervir na economia. Então a soberania popular, que é um valor lá para os caras que fundaram o liberal, né, no fim do século XVIII, e antes mesmo, para um Rousseau da vida, por exemplo, que para o contexto é um revolucionário, soberania popular é tudo. Para o neoliberalismo, não. Ela pode mexer em tudo que não signifique dinheiro. E em termos de direitos humanos, você mata os direitos sociais com isso. Porque das três grandes vertentes, direito civil é o direito do cara se proteger contra o Estado. Habeas corpus, não poder ser preso sem mandato, ou em flagrante, etc. e tal. São as proteções mínimas para tu não viver num estado de insegurança como vivem hoje os norte-americanos perante o Trump. Né? O direito político é o direito de você interferir no Estado, com eleição, com direito de reunião, direito de organização, direito de fundar um partido político, de propor uma plataforma, disputar essa ideia na sociedade. Beleza. E o direito social não, cara. Então esses dois direitos, que são um proteção contra o Estado e outro ação sobre o Estado, nos direitos sociais só dependem da mesa Estado. Direito social é o copo. Se a mesa não estiver aqui para segurar o copo, ele cai, vai embora. Sim. Né? Não existe lugar nenhum no mundo em que o livre mercado assegurou para a população saúde, educação, habitação, saneamento. Não é o papel, né? Não vai se prestar isso. Não é para isso e tal, e é isso que os neoliberais defendem, e é nisso que eles têm uma grande identidade com o fascismo. Né? Depois a gente pode até pensar. Então, a primeira vertente é o seguinte: esses caras, o judiciário,
ele está hoje muito ganho para essa ideia, né? O judiciário brasileiro ele é majoritariamente neoliberal. E as minorias, né, que fazem um bom combate, que travam a disputa política contra o neoliberalismo dentro do judiciário, são perseguidas. É uma estrutura autoritária, verticalizada. Por exemplo, o juiz Apio, que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba e pôs a nu os vários crimes do Moro e da Gabriela Hart, né? Ele hoje é perseguido dentro do TRF4. Falando que ele roubou champanhe. Agora a última acusação é essa. Uma discussão de caixa de supermercado virou uma acusação de furto de champanhe contra ele. Né? É o tipo de perseguição que o próprio judiciário faz contra os seus dissidentes que questionam o neoliberalismo. E qual é o outro corte? O outro corte aí é uma coisa meio antiga de se falar, mas é um pouco a burocracia no conceito weberiano. Porque a primeira função desse judiciário neoliberal é proteger a si mesmo, é assegurar os seus próprios privilégios e acentuar esses privilégios sempre que possível. Né? E leio, através dessa lente, inclusive, a mudança de postura do Supremo perante Bolsonaro. Sim. Né? Que foi muito mais um ato de autodefesa corporativista do que a defesa da democracia. Se a gente olhar historicamente como é que Alexandre de Moraes, como é que Carmen Lúcia, como é que o Barroso se portaram, é muito mais uma defesa. E com isso vem a história dos penduricalhos. Né? Eu brinco que são valores republicanos que, na época lá do Ulisses Guimarães, eram muito caros e foram colocados na Constituição de 88, e que foram para o brejo. Um deles é o domicílio eleitoral, né? O Moro e a mulher dele jogaram no lixo isso e todo mundo bateu palma. A família Bolsonaro joga isso no lixo. Vereador do Rio de Janeiro renunciando para concorrer ao Senado em Santa Catarina. Isso é sensacional. Jamais ter vivido em Santa Catarina. Isso é sensacional, né? Como se fosse normal. Né? Não é exatamente um vereador qualquer, é um alucinado, né? No sentido literal da palavra, né? O homem da lua. Mas, enfim, outro valor que eles jogaram no lixo é o teto constitucional, né? Que a Constituição estabelece. O servidor não pode ganhar mais do que um ministro do Supremo. Só que aí vem auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio abotoadura, auxílio colete, auxílio viagem para ir para o evento da empresa do Gilmar Mendes em Lisboa, né? E por aí vai. Geralmente várias vezes o valor do salário. Né? Muitas vezes o valor do salário. O teto constitucional, que deveria estar em 40 e poucos mil reais hoje em dia, ele foi estourado no ano passado, 2024, para 94% dos milhares de juízes brasileiros. Então, não existe mais, é uma ficção. O próprio judiciário acabou com aquilo que é um limite constitucional para o gasto público com eles. Né? É uma lei morta. E o Barroso é a cara disso. O Barroso ele não vem da carreira da magistratura, mas ele incorpora, ele entra nisso. E é uma fácil de se adaptar também, né? Não é uma dificuldade o procurador chegar e se adaptar a esse ambiente, né? É moleza, né? Dura é se manter ou se transformar, né, numa coisa diferente num ambiente desse institucional, já institucionaliza, já a coisa já, né, levada daquele jeito, né? É duro e aí tem custo, né? Pois é. Vamos ver até onde o Flávio Dino, por exemplo, vai questionar. Pois é. Né, os penduricalhos e tal, porque um dia vai chegar. Vai bater na mão deles. Agora, o Barroso, ele tem um estilo pessoal, para depois falar da questão dos direitos sociais, o Barroso tem um estilo pessoal que é muito ruim, né? O Barroso, ele incorporou aquela coisa dos punhos de renda, né, do nariz de quem pisou numa coisa pastosa, desagradável no dia de verão, né, sempre empinado, etc. e tal, e transportou, materializou isso em seus votos contra os direitos sociais, né, de uma forma muito, muito contundente. Lu? Falando aí, eu tô me lembrando, acho que a primeira lembrança que eu tenho da indicação do Barroso, e aí, por que eu liguei ao fato, né? Eu lembro que era o primeiro jogo contra o Tijuana na Libertadores do Galo em 2013. Quando saiu ali o nome dele para indicação, e aí um conhecido meu fez o seguinte comentário: não gosto desse Barroso porque ele é a favor de casamento entre homossexuais. E aí, de pronto, assim, eu respondi, mas o senhor já não é casado?
E ele parou assim, aí, e essa é a minha primeira lembrança. Eu estava aqui e falei, gente, como é que eu lembro do Barroso, puxando lá da memória, assim. E você esperava, né, essa coisa, como o Caio falou, moderninha, né, avanço nos direitos sociais e tal. E não veio nada disso, né? A gente vê aí o histórico, como o Normando bem colocou. E eu queria continuar aproveitar, né, esse balanço que o Normando fez, para falar do que a gente pode considerar uma última dança do ministro Barroso, né, que há cerca de 10 dias votou aí a favor, entre algumas aspas, de 3 ações que defendem o direito ao aborto no Brasil, né? Normando, me corrija se for algo diferente disso, mas é a DPF 1207, né, que propõe que outros profissionais de saúde também possam realizar aborto legal, a 989, que acho que é conjunta, né, que buscava eliminar obstruções ali impostas pelas instituições de saúde, garantir aí o procedimento, né, de aborto nos casos considerados legais, e a histórica, também entre muitas aspas, a DPF 442, né, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. E eu queria que o Normando comentasse esse voto, que não sei se pegou tanta gente de surpresa, porque o Barroso tinha já pedido destaque, e aí, né, com o destaque, ele vai para a votação pública, que pode ser também transmitida ali na TV Justiça, né? Mas a liminar concedida por ele, que permitia, né, que enfermeiros, técnicos de enfermagem realizassem aborto, já foi derrubada, né? Mas como é que fica a votação da 442, né, que já conta com o voto favorável da ex-ministra relatora, né, Rosa Weber? Você pode ficar também à vontade, Normando, para poder entrar em termos técnicos, né, que aqui é uma DPF, a diferença para ação direta de inconstitucionalidade, mas como é que é? Qual que é o peso desse voto, afinal? Então, Laura, vou começar pela sua pergunta final. O peso, infelizmente, é muito pequeno, né? Porque é o peso de uma pessoa que saiu, né? E é assim que a gente tem que ler tanto o voto da Rosa Weber quanto o do Barroso. Não por acaso, né? Não por acaso. Eles fazem o mesmo movimento. O mesmo movimento. Gostei e sai correndo. Exatamente. Né? Tava vendo um comediante outro dia de stand-up falando naquele bloqueia o tio bolsonarista, aí ele pega uma notícia que ataca os caras, desbloqueia, manda e bloqueia de novo. Né? É mais ou menos isso que faz, né? A Rosa Weber sabia que não ia ter consequência prática nenhuma o voto dela, e o Barroso sabia disso também, e foi um aceno, no caso do Barroso, para satisfazer aqueles que lá atrás, né, indicaram a figura dele como moderninho, como cara, né, de vanguarda, etc. e tal, para dizer, olha, no apagar das luzes ele voltou às origens, etc. e tal, que é uma tragédia essa leitura, né? Quem conviveu com Barroso minimamente, profissionalmente aqui no estado do Rio, sabia que ele não era nada disso. Sabia que ele era, né, um cara que construía novas teses para o velho capitalismo continuar dominando, né, em todas as relações do Estado com a sociedade, e não nos trabalhadores, que ele não militava nessa área, mas em todas as ações. A DPF, né, é uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Você pode, com ela, atacar uma súmula de um tribunal ou uma orientação, né, de um decreto, por exemplo, porque o Supremo não desce ao nível de um decreto para dizer que ele é inconstitucional. Ele examina leis federais, né, quanto à constitucionalidade. Na DPF, você está examinando a prática, a realização de um preceito constitucional. Então, essa súmula, ou esse decreto, essa instrução normativa do INSS, ela viola um preceito que para a Constituição é fundamental, que está na base ali. Essa é a linha da argumentação da DPF. E no caso do aborto, todas elas têm uma raiz que é bem legal da gente lembrar, que foi um cara que também teve os seus senões quanto ministro do Supremo, mas que pelo menos isso ele fez com consequência. Não fez como a Rosa Weber, não fez como o Barroso, que foi o Aires Brito, que era petista histórico, fundador do partido em Sergipe, né, militante de longa data, e quando foi para o Supremo... Foi o primeiro nomeado pelo Lula, 2003? Eu não sei se foi ele ou se foi aquele cara de São Paulo que eu sempre esqueço, que não tinha boa fama, e a gente até brincava. Acho que os dois quase juntos. Os dois primeiros. Os dois primeiros.
E o Aires Brito ele teve uma pegada com o aborto que foi muito significativa, que era a vida encefálica. E ele fez uma analogia que era o seguinte, olha, se eu posso desligar os aparelhos de alguém que tem morte cerebral, então o aborto não é um crime contra a vida enquanto, né, o feto não tem o desenvolvimento encefálico. Essa construção emparedou os caras, né? E aí todos os julgamentos... Fala muito de biologia, né? Gostam, né? Aliás, gostam de falar de tudo como eles soubessem de tudo, né? Isso é um barato. Ele tem uma encápsula do contrapé até que cai na besteira, né, que estão promovendo. E com Aires Brito, ele deu um voto muito consistente nesse sentido, e as construções progressistas que a gente fez depois disso se devem a partir dali. Aquele foi um ponto de origem bem significativo. Claro, sem nenhuma diminuição ao movimento feminista e a importância da luta das mulheres nisso e de todas as forças políticas que contribuíram, né? Sempre digo, né, uma boa greve é melhor do que 1000 sentenças. Né? Mas qual a parada? Quando chega nesses dois, é para não mudar nada. É um voto de despedida, é um voto de uma pessoa que já foi, que não será mais um voto de influência na disputa de opiniões dentro dos outros que estão ali. Então você tem 2 em 11, os outros 9, né, com perfil neoliberal conservador. Você não acha que um Cristiano Zanin da vida vai votar a favor da luta das mulheres por ter o direito pelo próprio corpo. Não vai. Né? E esse é o perfil, infelizmente, inclusive, do mais provável futuro indicado, né, que a gente tem aí na mesa. A gente vai entrar nisso. Resumindo que o Barroso deu um lençol no meio campo em direção à lateral de 50 do segundo tempo. Né? Pois ele deu uma lacrada, né, Boa. Ele deu uma lacrada ainda, né, Luara? Meteu aquela, se o homem abortasse, já o aborto já seria liberado. Foram várias lacradas ali e tal. Isso é verdade, mas enfim... É engraçado porque eu vi as páginas feministas comemorando. Acho que assim, a gente tem tão pouco a comemorar, e eu entendo, né? Coloca lá, eu voto e tal. Mas eu não sei se é o caso de comemorar ou se é exatamente de apontar. Eu acho que é importante, essa fala do Armando, de apontar a hipocrisia mesmo, sabe? De por que só agora, por que, né, só quando estão saindo, a Rosa Weber também, que é uma mulher, e aí leva a gente para uma discussão que ainda vamos trazer aqui, né, de mulheres no STF, sim, não, por quê, quando, quem, enfim, eu acho que para além das campanhas de globais aí, também vale a gente discutir isso. Esse avanço é um avanço? Porque, na verdade, comemorar não é a palavra, mas eu acho que ajuda também a pressionar, a pautar. É um voto que o Normando já explicou, né? Acho que já deu para ver que é um voto, né? É um floreio, mas a opinião pública, né? A sociedade civil mobilizada, chama aquilo para ela e fala, não, vamos agora aproveitar isso aqui, a partir disso aqui. Eu entendo as páginas de esquerda, feministas, as pessoas virem aquilo como uma... Celebrarem. Eu acho que faz total sentido. É uma forma de manter ali pressionado, mas a gente também está aqui para fazer as análises, né? Então a gente tem que dizer como as coisas são. Só para poder continuar nesse ponto aí porque assim, a gente sabe que não é o local mais adequado, né? Acho que o Normando até coloca isso também, mas vale a mobilização. E a gente sabe que isso está bem distante, mas está distante também porque não há uma mobilização política nesse, né, para poder falar sobre aborto. Nunca é o momento de falar. Então, assim, aí daqui a pouco chega, né, de 2 em 2 anos a gente tem campanha, então a campanha não pode falar. Aí, entre as campanhas, também ninguém fala. Aí o STF pauta e a gente tenta colocar, né, gente que eu falo feministas, movimentos organizados e tal, tenta colocar isso. E mesmo, eu não sei, eu acho que é coisa de colocar como, por isso que a minha resistência, né, de colocar como um avanço, comemorar, parece que as coisas vão se resolver ali. E eu não acho que vão e nem devem ser resolvidas ali. Isso é até um ponto que eu, né, nem ia trazer aqui, porque não dá para poder destrinchar. O nosso programa não é sobre o direito ao aborto. Já fizemos outros, inclusive ouçam, mas que eu acho que é importante também para a gente discutir esse papel político que é do STF, sim, mas de não legislar, que é sempre essa discussão, né, que aí os bolsonaristas tomaram para si, mas que eu acho que a gente tem que fazer isso à esquerda também, porque é um perigo, já que nós temos lá alguns terrivelmente evangélicos, alguns terrivelmente sionistas, alguns terrivelmente contra os trabalhadores, se não a maior parte deles, não totalmente, né? Então, não falta.
O que não falta são os terríveis ali. Só complementando o que a Luara falou, né, esse negócio do nunca ser a hora, né, e tal, sempre ter que recuar no momento eleitoral. No segundo turno de 2010, o tema aborto apareceu pela primeira vez com destaque numa campanha eleitoral, né, brasileira. E a Dilma se desdisse do que tinha dito, foi capa da Veja, né, com a declaração antiga a favor do aborto, a declaração, né, atual contra, e 8 anos depois a gente estava pedindo, por favor, não votem em nazistas, né? Então, se a gente não pautar as coisas, a gente vai sendo engolido pela agenda deles. E perguntar para o Normando, né, diante aí a gente já citou a provável indicação do Jorge Messias, o AGU, como é que você vê o nome Jorge Messias, que também não é um nome muito menos indicado, ligado à magistratura, né? Fez sua carreira, servidor de carreira da Advocacia Geral da União, e que aí ficou publicizado, né, notoriamente, que Messias. Um evangelho, não, mas um evangelho, teve essa anedota lá em 2016, foi a nomeação do Lula, né, para ministro, mas foi um servidor de carreira. Dizem que os defensores, né, dizem que ele não se pautou pela sua religião para sua atuação profissional, mas a gente não tem, né, uma base. Então, foi ministro, né? Outra coisa. Foi ministro é outra coisa, um poder decisório muito maior e tal. Tem suas ligações históricas com o PT, embora nunca tenha sido filiado, e como a gente pode esperar a tramitação do nome dele no Senado. Que já porque tem sido ventilado que, apesar de ter esse perfil moral conservador, embora ligado ao PT e tal, não vai poder contar com as bancadas conservadoras, porque as bancadas conservadoras não são nossas. E o Centrão, que é quem acaba sendo fiel da balança, nisso daí, parece fechado com o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que era um nome muito ventilado para essa terceira vaga também, do Lula. E aí falam que ele, sim, o disse-me-disse, né? Tá fechado com o Alcolumbre, tem uma base de senadores que tá disposta a queimar o Messias para forçar a indicação dele. Como é que o Normando vê isso? Então, tem um jogo aqui que é um jogo de encaixe, né? Daquele de mosaico que a gente ficava antigamente com o dedinho na era pré-computador, né? Que a gente ficava ali encaixando. Porque qual é a parada? É o Rodrigo Pacheco não ser candidato ao governo de Minas, que é a alternativa natural se ele não for reindicado para o Supremo, né? E aí facilita, né, a tramitação para não ter um nome de dissenso na disputa eleitoral em Minas Gerais. Facilita para o Centrão, né? É uma grande parada para eles, porque o Rodrigo Pacheco é o cara que sinaliza disputar com a herança do Zema, né, porque é isso, é o herdeiro que vai colocar, né, o estado de Minas Gerais. Eu não posso falar nada enquanto fluminense da situação do estado do Rio de Janeiro. O estado de Minas Gerais está tão ruim, que o provável favorito é o que for ungido pelo Zema, né, por aquela azêmula. E o Rodrigo Pacheco é o cara que disputaria, né, com a bênção, com o aval do Lula. Então solucionaria um problema do Centrão. Por isso essa resistência. Ao contrário de um monte de notícias que eu li e de um monte de análises, eu acho que isso não tem tanta consistência assim. Me parece, a leitura que eu tenho de informações e da realidade, é que o nome do Messias passaria no Senado. Acho que não é tanto essa resistência. É uma maioria simples, né? Não precisa de maioria qualificada. E acho que eles estão... Acho que também mandar um recado, né? Porque o Senado tem feito um contraponto, de alguma forma, à Câmara, né, o povo do Senado, como o Zé Guimarães falou, né, o PSD do Senado, do Otto e tal. O Senado tem feito, de certa forma, né, pelo menos na imagem, né, essa coisa do tô segurando a Câmara aqui, que a Câmara tá muito saidinha. Então eu acho que o Senado também tá, olha só, tô passando esses recados aqui, a gente precisa da nossa bênção, vem conversar com a gente, conta com a gente, lembra da gente. E vender caro também. Vender caro, né? Nós somos os adultos na sala. Exatamente. Então temos que ser reconhecidos. Mais do que eu acho que vetar, é claro que contagem, né? Aí teria que contar, ver quem tá fechado, quem não tá, e aí pode ter um voto, pode ser, né? Ir pra lá e pra cá. Mas eu acho que me parece que é esse recado que o Alcolumbre e esse centrão do Senado, que é um centrão mais governista, está tentando passar. Ó, que vai passar o Messias, mas vem aqui, conversa com a gente, o que a gente vai fazer com o Pacheco, o que os senadores querem. Por quê? Porque
são 2 vagas para Senado ano que vem, né? Então, assim... Por outro lado, se o Pacheco concorrer ao governo do Estado, ele abre uma vaga no Senado. Pois é. O mandato dele está vencendo Também. agora. Tá vencendo. Tem isso. Pois é. Então, acho que também tem esse recado, porque o Senado vai mudar muito, quer dizer, tende a mudar muito, pode ser que muda muito, mude muito. Então, meio que tá todo mundo com o seu na reta, né? E, ó, o governo, vem cá. Inclusive com aquele lance das exonerações, né? Depois da votação lá da queda dos... e aí o governo resolve retalhar e aí estão sobrando algumas indicações aí, então vender mais caro, lembrando aí que o Lula havia essa expectativa e houve uma movimentação, né, de apresentação, de aparecer, né, na verdade, não só da indicação, mas de aparecer ali junto com o Messias, aquela coisa toda dos evangélicos, e indicar o mais rápido possível, justamente para poder evitar essas novas demandas, né? Essa era a leitura, parece que, do governo, mas antes da viagem do Lula, né, para o Sudeste Asiático. E isso acabou não rolando depois dessa outra leitura, né, de que o Senado ia vender mais caro mesmo, de que não passaria o nome e tal. Então, esse adiamento, agora a gente fica na expectativa, surgem alguns outros nomes menos cotados aí, correndo por fora, como o pessoal coloca, né? Mas continua o Messias sendo o grande favorito, né? Nada de mulheres negras no STF, parece. Luara tocou num ponto que é super importante, que foi a reunião com pastores e com Messias, né? Que saiu aquela foto, na minha modesta apreciação estética horrorosa, né? Do Lula abraçando e todo mundo orando. Modesta. Aquela foto é uma reunião que não era para costurar o nome do Messias, né? O Messias pega os pastores, coloca embaixo do braço e leva no Lula para dizer o seguinte: olha, vamos manter nossos cargos aí, pelo amor de Deus, já que a gente defende tanto o nome de Deus. Aquela reunião era uma reunião de quem tinha votado contra o governo e que estava perdendo os cargos. Agora, a grande variável para isso, e é por isso, é a fundamentação que eu tenho para dizer que o nome do Messias passa no Senado, a grande variável para cortar cargos, né, para o Senado estar apreciando e tentando fazer alguma disputa agora, e para a própria reversão do que a gente teve, né, de absurdos aprovados na Câmara que o Senado segurou, é a subida na popularidade do Lula. Sim. Foi isso que mudou o jogo. E isso parece... Perspectiva de poder de 2027 para frente. Exatamente. Onde é que eu vou estar para ter emprego e para ter influência na minha base? Mas a gente até falou na semana passada, né, o movimento de saída do centrão infiel dos cargos que há 4 meses atrás poderia ser lido como: olha, o governo está derretendo. Nem o centrão quer mais os cargos, porque é tóxico ficar no governo. Passa a ser lido como retaliação. E agora tem um movimento contrário. Do governo. Era uma retaliação do governo, só que antes ele não podia fazer. Então, se ele faz, ele está derretendo. E agora a leitura é dos caras batendo na porta. Escuta, vamos conversar de novo, porque não é bem assim e tal. O Messias, ele traz um plus que está naquela foto horrorosa que me referi, que é o fato de ser evangélico. Agora, ele tem uma qualidade que eu acho significativa. Em determinados enfrentamentos é onde você revela a verdadeira personalidade, né, do ator político. Essa semana eu estava, parêntese muito rápido, estava acompanhando o ato ecumênico de celebração do meio século do ato ecumênico em protesto contra a morte do Herzog. E tem uma história daquele ato ecumênico original que é muito significativa por uma personalidade que já se foi, que era o rabino Henri Sobel, que é muito legal. Porque aquele ato ecumênico original, em que a polícia preparou para prender todo mundo que fosse para a Catedral da Sé, a ordem era prisão em massa, né? Só que era tanta gente que é que nem a greve, né? Vou retaliar a grevista se a greve for massiva. Aquele ato ecumênico, ele surgiu como uma missa. A ideia original de Dom Paulo Evaristo Arnes era fazer uma missa. E o rabinato paulistano, porque Herzog era judeu, foi a Dom Paulo para demovê-lo da ideia, para não afrontar a ditadura. A pedido da ditadura, os 5 rabinos se juntaram e foram falar com ele e falaram: olha, não reza, deixa quieto, etc e tal. Ele se suicidou. Aí Dom Paulo vira para os caras e fala: vocês sabem tão bem quanto eu que ele foi assassinado. Aí já muda o papo. Porque, inclusive, pela tradição judaica, o suicida não pode ser enterrado no cemitério judeu, e parece que o Sobel bancou o enterro com as honras judaicas. Mas consequência dessa conversa, porque ele era o mais jovem desses rabinos, ele foi para lá para convencer
Dom Paulo a não fazer a missa, Foi esse. e ele vira, quando os rabinos viram para Dom Paulo e falam, o senhor vai mesmo fazer? Ele, vou fazer. Aí o Sobel se levanta e fala, eu estarei do seu lado. E os outros rabinos ficam putos com ele, né? E abre ali uma dissidência. O Messias teve um momento assim que é muito significativo. Como vocês falaram, o Messias é servidor de carreira, apontado ministro da AGU, e o 8 de janeiro, ele não tinha nenhuma necessidade de botar a cara na reta. Né? Como advogado da AGU, institucionalmente, quando fosse provocado pelo ministro da Justiça, ou pela própria presidência. Assim que começou a rolar o 8 de janeiro, Messias é um cara que sai da casa dele, vai para dentro do Ministério da Justiça e é um dos caras que inspira o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Enquanto que um monte de gente ficou em casa no sofá, vendo para onde ia o vento. Então acho que isso depõe significativamente, além do histórico, realmente. O cara liderou a greve na Advocacia Geral da União. Ele falou agora contra a pejotização também, ele falou recentemente, que é o tema que a gente está falando aqui do Barroso, ele falou sobre os absurdos da pejotização a partir principalmente da reforma trabalhista, enfim. Para além disso, Normando, pode continuar analisando o Messias, mas eu queria que a gente falasse, a Luara já provocou a gente aqui para falar, mais uma vez, né, mais uma nomeação em que há um movimento das organizações civis, né, para nomeação de mulheres, principalmente mulheres negras, né? A gente está falando aqui de movimentos, pessoas organizadas, instituições, não da Angélica. O que a Angélica acha, para mim, caguei. Se a Angélica quer mulher negra no STF, caguei. Mas há movimentos importantes sobre isso. A respeito disso, eu tenho um argumento que eu queria expor aqui, que eu acho péssimo quando se fala disso, que é a coisa o Joaquim Barbosa, né? Porque aí o Joaquim Barbosa vira, né, um homem negro que foi nomeado com articulação, né, do movimento negro, e vira, o Joaquim Barbosa traiu o PT, traiu os populares, logo qualquer pessoa negra vai ser assim, e quando a gente vê, a gente acabou de estar falando de um aqui que foi indicado, né, pelo PT. Luiz Fux? São vários, né? Então, assim, homens brancos também fazem. Queria que você fizesse uma análise sobre isso, a gente falou, já com o Dino, a gente já tinha falado, da época do Zanin, a gente até pincelou menos, porque fica, né, cansativo, isso, fica cansativo e tal. A gente entende que precisa ser um ato de confiança, é uma nomeação do presidente, então o presidente precisa estar confiante naquilo, mas há também mulheres, inclusive no próprio governo, mulheres negras que participam do Ministério da Justiça, como a Sheila, tem nomes ali, né, que pelo menos poderiam ser ventilados ou argumentar ou trazer. Eu lembro que teve uma campanha muito legal, que eu achei bem legal na nomeação passada, que é pro Lula conversar com elas, pelo menos. Conversa com elas, né? Porque já tô com a minha escolha, mas senta aqui e vamos saber quem é. Acho que é legal, porque é isso, assim, o Lula precisa conhecer e ter confiança, mas se ele não sentar e conversar, ele não vai conhecer nem de confiança. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Com a sua análise sobre esses movimentos também, e também queria que você falasse sobre uma outra análise que se faz, essa articulação evangélica do Messias, a partir também do André Mendonça, né? Que tem se falado que o André Mendonça poderia chegar ali pra galera e falar, não, deixa eu trazer ele aí. Então, assim... já ouvi notícias até de que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Então, assim, pra gente concluir aí o assunto Messias, como é que você vê esses dois pontos? Então, primeiro a questão da religiosidade, que é mais fácil, né? Isso deveria estar fora da pauta, deveria mesmo, mas não está, né? Não está por quê? Porque a gente retrocedeu em valores republicanos na administração pública em geral no país. De forma parecida com o que a Laura falava do aborto, 30 anos atrás, quem se portasse como se portam os bolsonaristas, né, sobre o aborto, seria admoestado em público. Esse cara não se elegeria nem para síndico de prédio. E hoje a gente está defendendo, né, o básico do básico da dignidade humana contra o fascismo. Né? Então o retrocesso é muito grande, e foi esse retrocesso que colocou a religião dentro da política, ou faz parte, né, como alguns sustentam, como o novo documentário da Petra, né, que, na verdade, é esse movimento que causa o retrocesso na política. Pois é, um parênteses, né? A gente naturalizou o fato de que um presidente como o Lula, né, de esquerda, né, à esquerda pelo menos, pense em indicar alguém
para fazer articulação com os evangélicos, né? Olha só como a gente naturalizou pro STF, não é nem um ministério, né? Na montagem do ministério ou uma eleitoral, né? A gente naturalizou, não, Lula vai tá fazendo esse movimento, pode ser que ele esteja fazendo esse movimento para fazer um aceno para os evangélicos. Irmão, isso acontece, Caio, também porque a gente naturalizou que durante a campanha era necessário fazer esses movimentos, aparecer indo a culto, indo à missa. Quer dizer, nunca pode falar de aborto, mas tem que ir, porque isso é considerado... Não, temos que ser pragmáticos. Não, tem que fazer esse aceno. Quer dizer, se é um Estado laico, por que eu tenho que fazer esse aceno? É isso que vai dizer que existe liberdade religiosa, abraçar todo mundo ali, ter que aparecer abraçando, ou dizer, não vamos falar, não vamos misturar as coisas. Poderia ter sido esse movimento também, vocês não acham? E mais, Lu, a existência de uma bancada evangélica, porque você sinalizar para o eleitorado é uma coisa. Porque você vai sinalizar para eleitorado, você vai sinalizar para todos, né? Você vai sinalizar, né, para mulheres, para homens, para trabalhadores, para classe média, para pessoas, né, que são da Bolsa Família. É do jogo eleitoral. Você sinaliza, né? Só que você tem uma bancada institucionalizada que para defender os interesses da igreja, que vulgo das lideranças. Então, quando eu vejo muito esse debate e eu me interesso por esse debate, porque assim, mas quem diga, não, que o evangélico padrão é a mulher negra da favela, é a evangélica padrão. Ok, eu também acho, tá? Os dados estão aí. Mas o evangélico que, quando a gente fala que quer sinalizar, são as lideranças, é o Ottoni de Paula, sabe? São as lideranças que são... O Ottoni é até um homem negro, né? Mas enfim, são lideranças que normalmente são pastores, homens brancos ricos, ou pelo menos remediados. Então, olha que loucura que a gente está vivendo. E, de fato, é isso. Assim, agora a gente tem que naturalizar que o presidente quer indicar um nome de confiança e que conta para esse nome ir ficar 20 anos, 25 anos no STF, ele ser evangélico. Não só ele ser evangélico, ele fazer articulação com o evangélico. Porque a gente também não sabe, eu não sei o que o Gilmar Mendes é. Não sei se ele é evangélico. Empresário. Não, a religião dele é outra. A religião dele é empresário. A religião dele a gente não vai falar aqui. Enfim, mas assim, a gente também não quer dizer o Gilmar Mendes assim, é isso, a gente não sabe os outros. Há 10 anos a gente não sabe. Não sabia. Eu não sei se o Eros Grau... É isso, eu acho que tinha que ser vedado, sabia? Tem carreira pública, política e tal. Você não fala mais, não pode aparecer, mas fere a liberdade religiosa. Então você sai da política e vai virar pastor, rabino, padre, sabe? A gente costuma copiar institucionalmente os piores exemplos dos Estados Unidos. Não que a República dos Norte-Americanos só tenha exemplos ruins, tem exemplos significativos. As políticas afirmativas nasceram lá, e nos anos 60 também adotou-se uma política não escrita, né, de indicações para a Suprema Corte, lá são 9, de negros e mulheres. E desde então isso nunca foi desfeito. Muda para República. Você viu o Ronald Reagan que indicou o Clarence. Sim, um vejo negro, uma ultraconservador, mas um homem negro. Pois é, isso que eu ia falar. Clarence Thomas. Assim como a gente teve a Ellen Grace no Supremo, acho que foi mulher no Supremo, e era ultraconservadora também. Foi dá pra achar, vai achar. Não, é fácil. Fácil de achar. Aí é facinho. Mas por que não indica dentro das identidades, né? Primeiro, assim, um precedente que eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso, parafraseando um dito do Chico Mendes, mas que também tem guardadas as proporções na cartilha do professor Hobsbawm, que o Chico Mendes falava que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Exato. Né? E o mesmo se aplica. Com certeza. Né? O movimento feminista desarticulado da luta de classes, o movimento negro desarticulado da luta de classes, o movimento LGBT desarticulado da luta de classes, está produzindo novos nichos de mercado para o capitalismo. Ponto. É isso. Perfeito. Como é que se faz essa discussão? É possível? Sim, é possível. É possível achar gente qualificada, com conteúdo, vinculada, comprometida com a esquerda, que seja mulher, negra, homossexual, ou compondo alguns desses conjuntos? É possível, é viável. Aí a gente esbarra num outro problema, que também tem a ver com a baixa institucionalidade nossa e com alguns retrocessos, mas esse meia culpa, minha máxima culpa, é culpa nossa mesmo da esquerda. Desde 1991, o PT se transformou no partido do Lula.
E Lula tem qualidades imensas, mas tem defeitos imensos, significativos também. É um ator político bastante personalista, não cresce liderança na sombra do Lula, né? Cresce dentro dos quadradinhos que ele coloca. Quando coloca o quadradinho para Haddad, quando coloca agora o quadradinho para o Boulos, né? Mas é extremamente personalista. E aí vem a experiência recente da Lava Jato, que é um desastre do ponto de vista do direito, né? É uma ação encomendada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, não é nem o Departamento de Estado, que é aquele lugar onde se formulava a política para a América Latina, para o Brasil, para as colônias do Império, para os países ocupados, como a Alemanha, o Japão e tal. Não é nem o Departamento de Estado, aquilo veio do Departamento de Justiça, né, para desarticular a indústria brasileira e para ter um retrocesso, uma arma de retrocesso significativa com o mote da corrupção, né, que, imagina, não existe na direita, né, contra os governos do PT, assim como foi feito contra Vargas em 45 e em 54. Assim, feito nos demais países latino-americanos com centro-esquerda. Foi feito contra a Argentina, tem no Paraguai, no Peru. Né? Na Colômbia só não tinha porque não tinha governo de esquerda até então. Agora tem. Agora tem, tá tendo. E tá tendo a acusação. É a mesma coisa. Agora é tráfico de drogas. Quando é um é outro. Junto com corrupção vem o tráfico de drogas, né? Que é significativo o que está acontecendo no Caribe, né? A gente, né, não pode deixar. E aí, cara, né, por que eu estou falando do personalismo? Que aí tem um traço que é complicado. O Lula, depois de quase 600 dias preso, né, por resultado de indicações dele, né, lembremos disso, Rosa Weber, né, mulher e vinda do Tribunal Superior do Trabalho, foi um nome articulado pela Central Única dos Trabalhadores. Né? Foi a esquerda do movimento sindical que trabalhou muito pesado para colocá-la lá, fazendo crítica às indicações anteriores do Joaquim, que tinha tido peso do movimento negro unificado, né, e daquela afro, eu esqueci o nome, do Frei Davi, a organização do movimento. Sim. Enfim, depois daquilo, e a Rosa Weber, né, vota na condenação do Zé Dirceu sem prova nenhuma. Né? Ela nega aquela frase, que a literatura me permite e tal. Ela diz que nunca falou aquilo, mas a prática foi aquilo. Né? Aquilo que a gente viu foi. E as condenações e toda a validação da Lava Jato que os 11 do Supremo fizeram. Não teve uma voz no Supremo que disse, isso aqui tá errado. Pô, vamos, né? Tem alguma coisa. O STF com tudo. Então, o resultado pessoal disso, não estou justificando. Sim. Tá? Mas fazendo uma leitura psicológica do Lula, é que ele quer alguém muito próximo, alguém que ele conheça, porque indicações de pessoas que ele conhecia e que tinha confiança, como o Joaquim, o Joaquim não foi... ele foi chancelado pelo movimento negro, o MNU bancava o nome do Joaquim, mas o decisivo para o Joaquim foi Frei Beto, que era muito próximo de Lula, e falou, olha, conheci um cara que, vale a pena e tal, né, e cumpre os requisitos, né, de minoria. Acho que mais que isso que você corrobora, que você falou, mais do que a indicação do Messias é o próprio Zanin, né? Sim. Que é um cara sem o advogado, nenhuma carreira no Estado. Nenhuma, né? O Messias ainda tem um histórico, né? De quadro de Estado do Zanin. Nem na magistratura, nem na totalmente de confiança. E nem na política. Nem na política. Ele virou de confiança por conta da advocacia. Trato pessoal. Não tem ninguém que o bancasse, né? Exatamente. E é a primeira indicação. E é a primeira indicação. E aí vem, eu acho que o Messias, o Dino, né, não tenho o que falar também, a ultra de confiança. 20 anos. Maquiavelicamente tem uma historinha também, né? Porque também tira o Dino do páreo. Isso. Né, de outros. Pensava-se que o Dino pudesse ser, né? Eventualmente o sucessor e tal. E o Messias, eu acho que trilha o mesmo caminho. Pessoalmente, dos nomes, né, que se apresentaram, eu acho que o Vinícius, da CGU, é um cara muito mais contundente, muito mais firme politicamente, mas eu tô lendo do Messias... Deu uma viralizada agora nas audiências no Congresso, né? Do INSS, na CPI do INSS. Ele deu umas saídas boas ali, mas é um cara mais firme realmente politicamente, talvez mais alinhado a gente ideologicamente do que o Messias, mas o Messias, né, o Lula viu a atuação dele no 8 de janeiro, né, acompanha a carreira do cara, então acho que é muito improvável que a gente consiga uma indicação que seja mais institucional e menos pessoal né, nesse momento. Faz sentido. Tenho até o título para esse corte, viu, Normando? Vai ser Gleisi Hoffmann no STF?
Houve quem falasse, eu queria ver a Gleice. Mas aí o Senado, para a Gleice... Acho que a Gleice não ia ser a articulação. Muita resistência. É engraçado porque já foi senadora, né? Mas hoje é vista aí com muita desconfiança pelos seus antigos pares, né? Não posso... Por incrível que pareça, ela é hoje melhor vista na Câmara, que tem uma média pior do que o Senado, do que no Senado. É porque ela agora tá nessa também de articulação direta. Porque ela ganhou uma pecha de radical que ela nunca teve, porque ela assumiu uma posição, né, de presidência do PT. Ela foi o rosto do PT no pior momento. No pior momento, exatamente. Então ela ganhou uma pecha de radical na sociedade, que eu diria, e entre os políticos que não a conheciam, do que ela efetivamente. A Gleice é uma das últimas pessoas que eu vou falar mal nesse programa. Vocês não vão me ver, porque a Gleice foi símbolo do partido no momento. Ela que ia lá falar, ela que ia lá defender aquilo que a gente defendia. Ela que ia lá, o Lula preso, a Dilma, coitada, já chutada, nenhuma liderança surgia. Eu lembro de 2016, eu sempre falo isso, a gente fala de política e tal. Hoje é mole, Lula abraçando. 2016, gente, nós estávamos lá, nós lembramos. Eu respeito muito a Gleice por isso. Ela fala umas besteiras e tal, eu não vou falar nada da Gleice, porque ela foi, se o PT existiu naquela época, se existiu o PT ali, se ficou ali um fiozinho, claro que é militância organizada e tudo mais, mas a militância também é ela que foi o símbolo daquilo, ela que, existe PT, tô eu, se tiver a última pessoa que sair daqui do gabinete do PT vai ser eu, então eu tô aqui. Né? Então eu respeito muito a Gleice por isso. Achei um elogio para Gleice. Achei um elogio que tem a ver com o papel da mulher, porque a Gleice é uma pessoa que entra na política pela mão do marido, verdade. O Paulo Bernardo, e ela se mostrou uma pessoa muito maior do que ele, muito mais íntegra, muito mais combativa. Verdade. Né? Foi muito além. Tendo uma provocação aqui, que também, na minha visão, é até, assim, eu não acho que a Gleice entra na política pela mão do marido, talvez na política institucional, né? Gleice tem um histórico né, como liderança estudantil, e não tenho, eu tenho vários elogios para fazer à minha ex-presidenta do partido, atual ministra, não só porque sou petista, mas também porque eu acho que e aí eu já entro na questão do STF também, né, que é de uma coragem absurda qualquer mulher que se coloque na política brasileira violenta como é. Eu acho que a Gleisi Hoffmann, a ministra Gleisi Hoffmann, ela é provavelmente uma das 3 mulheres que mais tomaram porrada, que mais sofreram violência política nesse país, junto com a ex-presidenta Dilma Rousseff e, lembrando de cabeça aqui, a Manuela Dávila, que já foi deputada, enfim, candidata algumas vezes, candidata na campanha, né, a vice na campanha de 2018, e violência... Sim, vem, Luara, tomou essa semana de fogo amigo, petista carioca falando mal dela do nada, não é nem ela com Lindbergh, tomou porque ela, né, namora Lindbergh, tomou, então fogo amigo, PT. Não, isso sempre, quando a gente fala violência política de gênero, é diferente, eu até coloquei, né, violência política, não sei se eu completei, violência política de gênero, é muito disso, porque tem esse recorte de gênero que é muito duro, gente, falando aí como militante também, como ex-candidato que já fui, esse recorte, ele é muito duro, e aí faz a gente pensar também porque se não é questão de currículo, né, para poder indicar que temos mulheres que muito bem, com currículos extensos, né, notáveis aí, se não é uma questão de proximidade com as pautas alinhadas ao governo, porque a gente fala de confiança, mas eu acho que é importante pensar nisso. Não é confiança porque vai votar como o Lula quer e tal, é um alinhamento mínimo ali, ideológico, né, político, às pautas daquele que o indicou. Porque eu tenho visto com preocupação também isso, sabe, Normando? Que agora que chegou, assim, a saída do Barroso provocou muito mais isso, mas isso já estava acontecendo lá quando foi com o Zanin, a indicação do Zanin, e depois com o Flávio Dino, que isso aí fica bem evidente, né, essa proximidade com o presidente, como se o Bolsonaro não tivesse falado que para poder indicar alguém tinha que ser, além de terrivelmente evangélico, tomar tubaína com ele. Ele dá essa declaração explícita, mas isso não é tratado como nenhum problema para a democracia brasileira. Mas quando o Lula indica mais mas agora, nossa, mais um homem de confiança do presidente, e vira um grande problema político, sem falar o que é essa confiança, né? O que é esse alinhamento ideológico que a gente acho que tem que procurar mesmo, porque afinal foi chancelado pela sociedade brasileira que votou naquele presidente. Então, eu acho que, assim, aí a gente voltando à questão da violência política de gênero, é muito difícil ter
Então, mulheres que têm esse currículo já existe, que têm essa proximidade, que lutam ali, que são militantes mesmo, né, de causas sociais, progressistas. Aí esbarra na questão política, né, de ascender como uma liderança, não só porque existe esse personalismo que também prioriza, também acaba sendo mais fácil para os homens, vou dizer assim, né, estruturalmente é uma dinâmica muito machista, patriarcal também a política brasileira, e isso tudo faz com que as mulheres se afastem cada vez mais. Eu acho que representatividade é importante sim, mas não é a única coisa. O debate neoliberal, ele esvazia muito isso, né? Porque coloca essa mulher metafórica. Então, a gente não viu tanto. Claro. Já que nós estamos falando de ascender como líderes, por que a gente não está falando dos nomes das mulheres? Onde é que a gente encontra o trabalho delas? A gente viu poucas, acho que foi a agência pública que colocou várias, né, citando aí várias mulheres e seus currículos, mas eu também acho que isso esvazia, porque não é uma questão, como eu disse, só de currículo. Mas como é que a gente faz para ter mais mulheres na política cada vez mais? Se cada vez que alguma ascende, toma porrada, e toma porrada de um jeito tão duro que às vezes se retira da política porque não aguenta ou porque não quer aguentar, sabe? Acho que também dá essa escolha, porque às vezes nem a escolha é dada. A gente vê, por exemplo, o caso da Áurea Carolina, né, ex-deputada federal lá por Minas Gerais, que é uma grande liderança, mulher negra também, e que falou, gente, para mim aqui deu, agora tem sido ventilado, comentei isso semana passada, né, talvez a volta dela para disputar ali o Senado, mas são mulheres que falam, não, peraí, eu quero, a própria Manuela Dávila, né, que saiu depois de muitos anos ali no PCdoB, saiu e falou, não, peraí, deixa eu dar um tempo de fazer aqui outras coisas, porque é muito duro, o jogo é muito duro, e é muito mais duro para as mulheres, né, por causa dessa dinâmica toda estrutural, patriarcal, que eu já falei para vocês, por causa da violência política de gênero, que apesar de existirem leis, a gente não consegue garantir a segurança dessas mulheres, não consegue garantir, inclusive, uma disputa sobre o que é ser mulher na política, porque a gente está falando aí, quando surgem lideranças, por exemplo, como a Erika Hilton, também toma, né, o Caio, também toma aí muito de fogo amigo de, por quê? Por que ela se posiciona assim? Por que é errado usar? Falando da roupa da deputada. Quer dizer, a roupa nunca é uma pauta, a não ser que ela seja vestida por uma mulher. A política nunca é uma pauta, a não ser que ela seja vestida também por uma mulher, né? E ela vai ter sempre marcada por um recorte, na verdade, atravessada, né, por um ideal que é sempre masculino. Né? Quando você pensa num ministro do STF, você pensa no homem, você pensa no ministro, você não pensa na ministra. Sim. Quando você pensa no político, você pensa na política, aliás, você não pensa na mulher, você pensa no candidato. Então, isso ainda é muito marcante e isso ainda precisa ser disputado. Agora, como é que a gente faz essa disputa de uma forma que também seja gentil com todos, na verdade, mas também eu falo que especificamente das mulheres, né, que sofrem mais com a violência política de gênero, eu acho que é algo que precisa ser mais discutido, inclusive nos programas aí das loiras globais. Agora, só vou fazer um reparo para a fala, porque não é que seja, né, só a violência de gênero institucionalizada como a gente vê nesse momento. Ela piorou. Já tem isso. Né? De 2016 para cá, a violência política de gênero ela se multiplicou em progressão geométrica. Desde o Maracanã cantando contra a Dilma, né, até o que acontece no dia a dia da Câmara e do Senado, até com uma senhora idosa como Erundina, né, que é afrontada seguidamente, né, quando vai à plenária, quando vai às comissões. Não é só mais tolerada, né, Normando? Ela, inclusive, é incentivada pela extrema-direita, ela é incentivada. Ela virou moda, né? E com o exemplo do Bolsonaro, E aí é engraçado isso, só para poder falar, só para poder completar, assim, eu acho curioso, porque ela é incentivada pela extrema-direita quanto é contra a esquerda, mas quando parlamentares de direita, mulheres de direita sofrem, não só parlamentares, mas quando alguma mulher que se posiciona publicamente como de direita sofre violência, são para as feministas que eles querem, são as feministas que querem que corram, né? Mas as feministas não vão dizer nada, é a gente que tem que socorrer. Para a gente arredondar agora STF, passar para a próxima pauta, o que o Barroso vai fazer da vida agora? Vai atuar como consultor? Vem para política? O que você acha que... Vai recuperar o visto americano e para amanhã? Isso é de fundamental importância. Acho que, inclusive, ele deve ter ligado para o Lula lá em Kuala Lumpur e falou, libera... Bota meu nome na roda aí. Libera meu caso. Tá no acordo. Né?
Mas Vai ser consultor, assessor, consultor, ele vai virar o parecerista. 1 milhão Né, para que era- aparecer. Aquela coisa do Eros Grau, quando era Isso, ministro do verdade. Supremo, e se queixava que ganhava pouco, Isso. né? Porque ele, como Pra esses caras, parecerista... 40 mil. 1 milhão para parecer, para fazer um parecer. Não dá uma primeira classe de volta pra Miami. Não. Puxa vida, aí, tá vendo? É uma injustiça. Então o Barroso vai ficar mais rico ainda. É isso que... Agora, queria só chamar a atenção, já que você falou nisso, né, para falta de vergonha pública, que é impressionante, porque a fala dele, ele tem 2 momentos, né? Teve um julgamento em que ele anuncia que vai se aposentar, e depois teve a despedida. No que ele anuncia para se aposentar, se você analisar a fala dele, ele tá botando currículo, bicho. Ele abre para as empresas, fala de valores, fala daquilo que ele defende e fala: contratem-me, estou à disposição. que vai ter de gente contratando, não vai ser brincadeira. O Márcio Tomás Barros, que foi ministro da Justiça do Lula, consta que ele nunca quis ser ministro porque ele ia perder dinheiro. Né? Mas faz. Quem é advogado bem sucedido, né, são vários É milhão mesmo, galera, para fazer um parecer. Não é uma hipérbole. Não é hipérbole, não. Agora, já vi também ex-ministro do Supremo mantendo coerência e linha, como o já falecido Sepúlveda pertence. Eu sou testemunha dele recusando um parecer milionário porque contrariaria um voto que ele deu quando estava no Supremo. Ele falou: não Raro isso, hein? não faço porque eu tenho uma cara só. Não estou de acordo. É. Sepúlveda pertence, que é um maço, né? Grande nome. E eu, criança, achava que era Sepúlveda pertence. Sepúlveda pertence, grande nome. Ele era ministro. Vamos agora mudar de assunto pra gente, na segunda parte do programa, que é para falar da reunião aí do Lula com o Trump. Esse assunto, Normando, você, né, tá livre aqui, mas eu quero um fiozinho, de começar com uma provocação, né, Luara? Vou provocar. Você acha que Venezuela tá na pauta desse acordo aí? Porque... Acha que o Lula se ofereceu como mediador oficial. Que mediar pra quem, né? Tem uma coisa, né? Assim como aquela frase famosa de que só o Nixon podia ter ido a Pequim, né? O Lula ele começou a conversa colocando os assuntos difíceis. É o Lula que cita a Venezuela e é o Lula que cita Bolsonaro. O que é bem interessante do ponto de vista da estratégia da negociação. Claro, né? De você encarar e mostrar que não tem medo de ir para aquele assunto e mostrar que, olha, temos um problema na mesa e vamos enfrentar isso aqui. Eu acredito que sim, se houver. Por que se houver? Como disse Daniel no início, o que a gente pode resumir dessa conversa é que parece que as relações entre Estados Unidos e Brasil estão voltando à sua normalidade. Diplomacia. Qual é a normalidade das relações entre Estados Unidos e Brasil? É uma série de acordos caracu, né? Muito pior do que a exploração de petróleo na margem equatorial, né? Tema sobre o qual, né, eu divirjo dos dirigentes sindicais com quem eu trabalho há 35 anos, né, da categoria petroleira, divirjo de boas mesmo, acho que está errado, né? Mas, enfim, muito pior do que isso é a mineração. E a mineração por terras raras, ela multiplica o dano ambiental, porque a presença das terras raras, né, dentro de uma montanha ou no subsolo, ela é residual. Elas são raras. Elas são raras. E aí o barato é... São terras e são raras. E aí o estrago é muito maior. Sim. Destruir uma montanha, como se faz em Minas Gerais direto, né, atrás do minério de ferro, já é ruim. Mas destruir uma montanha por terras raras, para 1 quilo de terras raras, é um absurdo. E é a atividade econômica que mais danifica o meio ambiente, mais do que a pecuária brasileira, mais do que a exploração de petróleo. O problema da exploração de petróleo... Literalmente terra arrasada. Terra arrasada. Não existe... E aí um detalhe, né? A gente, no direito ambiental, nós temos uma coleção de leis que são para inglês ver. Né? Aquela frase que era lá da proibição do tráfico de escravizados, né? Que disfarçava, era para inglês ver. As leis ambientais brasileiras, desde o século XIX, a primeira sobre mineração, que vai impor a quem recebe a licença para fazer mineração a obrigação de restaurar ambientalmente, é uma lei assinada por Dom Pedro II, quando ela prevê licenças para a exploração de carvão e diz que o cara que está ganhando a licença, ele vai explorar, mas acabou a mina, ele tem que botar o meio ambiente do jeito que estava. Ao buraco e plantar umas árvores ali. Quantas minas no Brasil foi feito isso? Né? Quantas plataformas de petróleo foi feito isso? Quantos poços de petróleo em terra? Não existe isso nunca foi cumprido. Né? Então, é a atividade mais danosa que existe
E está na pauta, os americanos vão querer outras coisas que são piores, né, do ponto de vista da soberania e do ponto de vista da liberação econômica, que é não regulamentar a atividade das big techs. Ah, sim. Né? E isso é mais central para o Trump, né, do que as terras raras. As terras raras, ele está na iminência de eventualmente sair da emergência com a normalização contratual também com a China. Né? A China pode levantar o bloqueio dependendo do acordo que ele faça. Agora, ele é levado ao acordo por variáveis não brasileiras. Né? A única variável que leva o Trump a relaxar com o Brasil e voltar à normalidade é o fato do Brasil ter saído muito bem, obrigado, das sanções. Sim. E aí significa o seguinte, opa... Diminui o poder de Não pegou. situação dele. Não pegou, vou fazer o meu eleitor pagar o café mais caro, o suco de laranja mais caro, né, o bacon... A laranja acho que até saiu naquela primeira lista, aquele anexo 1. Naquelas 700 que ele deixava de fora. Continuou o café e a carne. E, desde porque os ranchers são base eleitoral importante, né? E estavam reclamando que eles estavam aumentando a carne. Claro. Eles vão aumentar a carne. Não, cara, deu um tiro no pé significativo baseado numa leitura que ele tinha da economia brasileira de 20 anos atrás. E não é mais a realidade. Está muito mais diversificada graças aos... O avião entrou no primeiro anexo também. Também. Exatamente. A Embraer ficou ali. Agora, tem outros fatores, né? Internamente, as preocupações, mas também terras raras com a China, que é uma disputa e que a China pode normalizar, e a questão das big techs, que é muito mais fácil influenciar o governo do Brasil tendo relações comerciais normais do que contra, né, dizendo vou bombardear aquele país. Você teve um incentivo dos últimos 4 meses, um incentivo gigantesco por parte dos Estados Unidos à diversificação da pauta brasileira. Exatamente. O Brasil foi correr atrás de África, de Ásia, de China. O governo dos Estados Unidos, né, com aquela carta de 9 de julho, fez o Brasil voltar a falar em soberania. Há quanto tempo que ninguém ouvia falar de soberania? Verdade. Né? Aquela carta... E jogar para o debate público, inclusive. Jogar para a sociedade. Deu... E agora a gente aqui como, né, como anticapitalistas e de esquerda que são, vai ter que disputar que soberania é essa, porque para poder pegar um gancho aí nessa coisa das big techs, Normando, mês passado, né, saiu uma medida provisória de novo regime de tributação de data centers, né? Então redata lá e a gente falando, mas que não traz nenhum avanço assim para o Brasil, é só como se fosse um latifúndio de extração de dados, né, de processamento de dados, mas não estamos falando aqui de como é que nós vamos, então o Brasil que precisa também processar seus dados, vai ter igual latifúndio de verdade, tá? Isso que eu ia falar, que também extrativismo, né? É um tipo de extrativismo também, o extrativismo, o extrativismo 2.0, sei lá, e aí colocando como uma coisa, né, um avanço, porque se a gente está falando de processamento de dados, se é coisa de computador, esses negócios aí, então é novidade, mas o que fica para o Brasil? Assim como na mineração, eu mineira aqui falando, né, o que fica para é só ver lá, a gente tem processos da Samarco, da Vale rolando até hoje, rio poluído, gente que morreu soterrada por regime de mineração, e o que sobra para a gente é destruição. Assim como agora esse extrativismo das big techs, que também é difícil de mensurar, né? Como é que a gente mensura o estrago que faz uma rede, né, uma big tech não regulamentada, redes sociais não regulamentadas no Brasil, né? A gente já viu os estragos que faz, mas como é que a gente mensura isso para poder trazer, por exemplo, compensações para o direito? Laura, você levanta umas bolas que não tem jeito, eu preciso mexer, porque tem uma notícia dessa semana que é pavorosa com relação ao acordo da Samarco, né, porque o governo federal entrou nessa bola dividida para patrocinar um acordo, no mínimo polêmico, né, que era muito melhor ter deixado a Corte Internacional que estava julgando o caso ir à frente, né, tanto que não foram todas as famílias que aderiram ao acordo, né, da Samarco, e agora as mineradoras estão pleiteando, né, e fizeram isso na declaração anual, que o valor que elas estão pagando em indenização às famílias e aos entes públicos, municípios e governo do estado, seja abatido do imposto de renda. O que significa que não é o Brasil, é o dinheiro da viúva, né, da República, que vai pagar a indenização, na verdade, não tem punição nenhuma se isso acontecer.
E está uma disputa séria sobre isso. Felizmente, a Receita Federal parece que está comprando a briga, e isso vai acabar no Supremo. Mas é a postura dos extrativistas que a gente tem. Muito difícil ser empresa poluidora no Brasil, né? É muito imposto. É muito imposto. Que é Loucura isso, né, Normando? Porque Loucura, assim, você vê o povo fala o tempo todo de segurança jurídica, mas essas ações, né, da Vale, da Samarco, o que provou para a gente, aí falando que eu conheço lá de Minas Gerais e acompanhei também o caso, é que virou uma bagunça tão grande que foi só assim. A gente tem casos de fraudes recorrentes, a gente tem casos de gente que nunca nem viu cor de indenização, de advogado correndo atrás falando em acordo que nunca... Enfim, é tanta coisa, e é um pessoal que gosta tanto de falar de segurança jurídica e não tem segurança nenhuma para as pessoas que realmente sofreram esses danos, né? A gente, mais uma vez, vendo que é uma justiça que não chega a quem mais precisa e que não repara, né? O que é irreparável, na verdade. É esse que é a grande conta que tem que ser feito. Não dá para poder reparar, por mais que você use de qualquer recurso que seja. A gente está falando de um recurso natural que a gente depende para poder sobreviver. É a nossa casa também, né? A nossa morada aqui, e que é irreparável e ninguém coloca isso na conta realmente. Então, assim, não existe nenhum tipo de segurança nesse caso. Tá meio que todo mundo à deriva ali. É absurdo. Essa coisa do data center até achei curioso, porque exatamente como a Laura falou, né? Não é que é um data center para o Brasil gerir os seus dados, né? Que já seria uma questão ambiental muito complexa, mas enfim, teria um debate como está tendo da margem equatorial e tal. A gente, soberania e tal. Não é isso, né? De fato, servir para os caras chegarem aqui. Teve, acho que, não sei se foi na Colômbia que teve protesto, né? Ou no Chile, acho que foi no Chile. Teve um protesto, exatamente porque, não, vocês vão chegar aqui, vão ocupar o espaço, não gera tanto emprego assim, porque é tudo computador, então não dá nem para aquela falácia da geração de emprego não existe. Vão consumir a água e vocês vão gerir os nossos dados guardados na nossa casa. Com a nossa energia. Com a nossa energia, o dinheiro fica com vocês, os dados ficam com vocês. Então, assim, é chocante. A gente quer trazer um especialista em breve para falar disso, porque é um grande assunto, né? É um grande assunto a gestão dos dados, né? A gente que está sempre no celular, você que está vendo agora, né? Não nos pertence o que você está vendo agora aí, pertence ao YouTube. Se o YouTube falar assim, ó, não tem mais? Não tem mais. Você acreditou pra história da nuvem, né? Não, joga na nuvem. Joga na nuvem, como se não tivesse que ser uma base física. E aí já diria Dilma Rousseff. Tem que ver que nuvem é essa aí. Que história de nuvem é essa? Um mundo com recursos finitos. E cada vez mais finitos. Quando a Dilma falou isso, todo mundo, a Dilma é burra. A Dilma tem que ver que nuvem é essa. Que esse negócio de nuvem tá esquisito, né? E ela tava certo, né? Então, assim, que nuvem é essa? Se o Google tá te cobrando R$1,99 por mês pra guardar suas fotos... E aí, não é só... E aí a gente vê a universidade pública, né, que ficou com o Google, empresas, fundações e empresas públicas que são Microsoft, né? Então tá tudo com eles. Se um dia que eles não acessa mais, né? Nós como Pix. O Pix, isso não foi um assunto lá atrás com o Trump também, ele questionando, né? Legal, imagina a gente não ter capacidade de processar dados para poder manter coisas que hoje são fundamentais na economia brasileira, sabe? Então, assim, não é uma questão de, não, a gente tem que viver como, né, que vamos processar só coisas naturais, né? Não vamos falar de... Não, para onde nós vamos orientar a nossa tecnologia. Isso também é discutir sustentabilidade. Né? Assim como a gente pode discutir a questão da margem equatorial, discutir por que, se realmente, o que é realmente necessário, né? O que é fundamental para que a gente tenha, de fato, essa soberania dos nossos dados, dos nossos recursos naturais, né? Da gestão do nosso país. Que é isso que vai garantir acesso a direitos. Né? A gente está na ponta das coisas, é isso aí. Você queria falar, Normando? Não, eu tenho para a gente concluir esse assunto do Trump, então, e do Lula, acho que é importante a gente também levantar em que pese a nossa desconfiança num trato, né, num projeto Caracu, Estados Unidos e Brasil, a gente sempre desconfia, né?
Eu tenho desconfiança. Falei da Venezuela, a minha desconfiança é que o Lula lave as mãos para a Venezuela. Eu espero que esteja errado, mas eu tô achando que. Vai lá, vai lá o que tu quiser fazer e depois eu dou um jeito. Vamos ver. Não sei se o Lula vai ser tão fiel ao Maduro assim. Mesmo porque tiveram rusgas. Já O Brasil não reconheceu a eleição. Exatamente. Mas eu acho que até por isso, talvez, o Lula tenha se colocado já como mediador, e acho muito importante que ele tenha se colocado, porque até então o governo brasileiro não tinha se pronunciado, né? Ao contrário, por exemplo, acho que de Colômbia e México já tinham se pronunciado de forma mais contundente contra essa ocupação aqui no Mar do Caribe e tudo mais, né? No governo americano. Eu acho que o Lula se colocar, o governo brasileiro se posicionar de uma forma mais neutra no primeiro momento, e agora o Lula se colocar como mediador, até porque lá atrás falou, olha, a gente pediu as atas e não veio, então teve uma rusga, acho que eu posso, porque ainda mantém existe uma contribuição, né, uma aliança ali histórica com o chavismo, né, com aqueles primeiros governos ali do Hugo Chávez, e que perdurou até bem pouco tempo. Então existe uma relação, existe alguém para poder dialogar ali, e existe agora esse novo, né, momento de diálogo com o governo Trump. Então eu acho que não só natural, mas é fundamental que ele tenha se colocado. Disse, né, que no primeiro momento não existia assuntos proibidos. O Lula tinha falado que ia colocar isso na reunião, né, não existem assuntos proibidos, e trouxe isso, também trouxe a questão da Magnitsky, que aí sim eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso só vai andar depois que Trump sair, né, retirar a fala das sanções da Magnitsky das autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes. Mas, no caso da Venezuela, eu acho que é natural, inclusive, é muito importante que o Brasil se coloque, pelo menos nessa mesa, né? Qual o peso que vai ter. Vamos ver qual papel que vai tomar. Vamos mediar para que lado? Vamos ver. Não, mas é importante lembrar que não é nenhuma mesa internacional. Né? É uma mesa dos Estados Unidos. Exato. Acho muito improvável que o Trump vá topar o Lula como mediador. Agora, você vê, só para poder comentar nessa questão da Venezuela, né? Você vê que a construção dos consensos, como aquilo que eu sempre trago da obra do Chomsky, que fala muito disso, né? Como é que a gente naturalizou que alguém, né, que um presidente americano mate pessoas, filme isso, mostre, diga que a CIA vai atuar diretamente, né, ou seja, condene sumariamente, né, as pessoas à morte, e mostre isso mundialmente, e as pessoas tratem. Quer dizer, é a mesma coisa que falam de terrorismo, né, com a construção lá do Hamas como um grupo terrorista, e aí todos os palestinos são terroristas. Ou seja, agora todo venezuelano parece que é traficante, né? E aí, se você ligar na Globo News, se você ligar né, qualquer... desculpa, Caio, só para poder concluir. Qualquer veículo da mídia tradicional, né, da imprensa tradicional, parece isso, sabe? E aí as pessoas, né, o senso comum vai criando que não, tá certo, tem que fazer, vai combater sim, vai combater o narcotráfico. Se fosse para combater o narcotráfico, não ia sobrar muita gente no Congresso americano, não, tá? Pois é. E, Luara, o Fagner fala muito isso, não tá aqui, né? A gente falou sobre naturalizar, tá passando ao vivo, né? Agora uma invasão da América Latina passando ao vivo. A gente já vem de um processo de naturalização da faixa de Gaza, de um genocídio sendo passado ao vivo. E o Fagner fala muito isso. Tá acontecendo lá. Para acontecer aqui não custa. Então a gente. Somos tão periferia quanto. Somos tão periferia quanto, né? Venezuela, mais ainda. Então, até porque já falaram de incluir, por exemplo, o PCC como uma organização terrorista. Já. Então, assim. É uma questão normativa ali, né? É questão de chamar pelo nome das coisas. O governo brasileiro é contra incluir Comando Vermelho. E aí vem a fala considerada aí desastrosa do Lula também, mas é porque é desastrosa porque a gente não faz esse debate, né? Sobre o problema real do tráfico de drogas, né? E o problema em relação também aos usuários, né? E a criminalização ou versus descriminalização. O que seria essa descriminalização? Porque a gente também nunca toca nesse assunto na época de campanha, e aí a pessoa assim, né, se atrapalha mesmo, porque como o senso comum tem pouca bagagem sobre isso, quando você vai falar, você tem que falar muito rapidamente, pressionado ali numa coletiva, e acaba, né, se atrapalhando. Não estou tirando o peso, né, da declaração do Lula, mas acaba que ele depois tem que se corrigir no momento que vinha de boas declarações, e isso com certeza vai ser explorado para poder, né, também fazer esse debate à extrema-direita, porque a gente acho que nunca fez esse debate tão bem à esquerda, mas a direita surfa bastante, e como a gente não faz, não existe vácuo na política, ali fica. Foi bom você falar isso, que agora veio para a gente concluir o programa ainda desse assunto do Trump.
Eu achei até que ia ser, falei pro Daniel aqui baixinho, eu falei, cara, achei que ia ser mais explorada essa fala. Foi uma fala ruim do Lula, né? Uma análise ruim. Expressou mal. Expressou mal, não. Falou merda. Tudo bem. No momento de crescimento. Eu até brinquei, falei, pô, deve estar assim, tá muito fácil. Tem gente falando em ganhar o primeiro turno. Deixa eu focar até. Já está sendo explorada pela extrema-direita, claro, já está circulando no Zap, né? Mas isso já faz há muito tempo. O Lula lá roubando, essas coisas, né? No Complexo Alemão, CPX, eles sempre fizeram, vou continuar fazendo. Uma fala do Lula nova. A única vantagem é que eles não precisam mentir, né? Eles vão pegar a fala, eles podem distorcer só, né? Que eles já mentem, já falam um monte de coisa. Mas eu achei que a grande mídia fosse falar mais, e não falou muito, porque já teve o acordo do Lula com o Trump. A reunião com o Trump. A reunião do Lula com o Trump. Isso já mudou a pauta. E aí eu quero falar sobre isso, porque assim, feito todo esse preâmbulo, né? Que é de desconfiança, né? O que vai dar, o que será, qual a altura, bateu forte para a extrema-direita, né? Eles não estão entendendo como reagir a isso. Eles estão reagindo como reagiram quando perderam em 22, mais 72 horas. Exato. Trump tem um plano. É uma grande estratégia. Olha lá o dedo dele como estava apontado. Como é que é? Ele precisa precisa aceitar o resultado da derrota para mostrar fraude. Para mostrar fraude, bateu legal e que mostra que eles ainda estão fortes, ainda a sociedade está muito fascistizada, mas ali em termos de quadros, a gente tem falado isso, a coisa não está muito clara, a estratégia política eleitoral deles não está muito clara, eles não sabem, não sabem qual raia, né? Não pegaram ainda a maré, não sabem qual maré eles estão pegando, né? Estão nadando, não sabem ainda, né? Já saiu, né, a Globo já fez algumas análises aí, as fontes, né, de André Sadi, da galera da Globo tá falando, os caras não estão entendendo o que está acontecendo, não estão conseguindo reagir, porque não estão entendendo, né, não sabem qual é do Trump, né, não confiam no Trump, porque eles confiam no Jair Bolsonaro. Eles confiam mesmo. Neles mesmos, mas assim, o Jair é o cara, eleitoral. Isso, o Jair é a figura política que agrega. Todos os outros eles desconfiam, inclusive do Trump. Bateu legal neles, né? Então, eu acho que Jair Bolsonaro, vamos começar por aí, porque eu acho que essa análise começa com ele e fecha com ele, né? A extrema-direita, ela é um acidente, né, na história do capitalismo. Ela não é uma primeira opção. O Hitler não era uma opção no capitalismo alemão, Mussolini estava longe de ser uma opção quando virou governo, né? Bolsonaro não era a opção do capitalismo brasileiro em 18. Não era outro nome, né? Que é bom até nem lembrar. Estava exercendo aí, outro dia. Foi ressignificado, então agora, né, ele vai à China, resolve, pulou o muro, usa meia colorida e tal. Mas por que eu estou fazendo isso? Claro, tem uma mudança do capitalismo significativa com o fascismo, né? Dele olhar e falar, opa, se eu não produzo mais em massa, eu não preciso de democracia de massa. Se eu não preciso de democracia de massa, eu quero uma ideologia que mantenha cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado direitinho, com o cacetete da polícia obrigando a ficar cada um no seu lugar. Então o fascismo, opa, esses caras são malucos, mas eu posso lucrar com eles. Nesse sentido, eles precisam de um fascista mais razoável do que Bolsonaro, que fez mal aos negócios, né? Fez muito mal aos negócios. E continua fazendo, né? A intervenção do Bananinha, que gera a carta do 9 de julho, é um desastre para o setor produtivo brasileiro. Não é um desastre para um setor da economia brasileira muito privilegiado e que tem bastante poder de fogo eleitoral, que é a Faria Lima. Indústria é uma coisa, a Faria Lima é outra. É o capital financeiro vinculado ao investidor internacional. Esses caras querem o Tarcísio, né? Ou queriam o Tarcísio, que agora já não está muito claro. Então tinha uma aliança aí, quero dizer o seguinte, vou repaginar o Tarcísio, assim como o outro personagem foi ressignificado, vou repaginar o Tarcísio para dizer que ele é um técnico, né, ponderado. Ele é vendido assim desde que ele era ministro, inclusive. Desde que era ministro. Ele era o ministro que fazia as coisas no governo. E aí, quando teve as barbaridades, uma vez eu acho que a gente conversou sobre isso, eu falei, a Fiesp vai chamar o cara, sentar no colo, meu menino. Acabei de te dar banho e você vai lá na Avenida Paulista e se emporcalha todo com esses sujeitos. Não dá, a água é escassa. Né? E acho que ele
tinha uma tendência a fazer isso. Só que Tarcísio, particularmente, ele tem uma visão de que precisa da massa, precisa ser ungido do Bolsonaro. E o problema para isso acontecer, seja com Tarcísio, seja com Ratinhozinho, né, seja com Zema, eu acho que carta fora do baralho, é muito mais vaidade do que qualquer outra coisa, não tem análise ali. Mas seja com qualquer outro nome, né, que tenha os favores da extrema-direita, tem os favores do capital, mas mobilize a extrema-direita, passa o Jair Messias Bolsonaro. E o problema do Bolsonaro é um só, chama-se papuda. Né? Não é que ele vá ser preso ou não é que ele vá ficar em prisão domiciliar ou vá para a reclusão, como é a consequência natural da sentença, do acórdão que foi publicado. O problema é, meu Deus, o que vai acontecer comigo na papuda? O universo todo dele passou a girar em função desse centro. E esse eixo não faz a política da extrema-direita andar. Inviabiliza qualquer nome. Verdade que os caras têm daqui até abril para resolver isso. Sim. Podem resolver e ainda tem muito poder de fogo. Então, você, na tua fala, mencionou uma frase que para a gente é terrível, mas é muito verdadeira. A sociedade continua muito fascistizada. Né? Hoje de manhã eu estava escrevendo sobre o resultado da eleição na Argentina, né? E aí tentando explicar para algumas pessoas em grupos de esquerda que estavam questionando, aliás, juristas, eu estava falando, meu amigo, o problema não é a corrupção, o problema não é o desemprego, o problema não é faltar carne na mesa, faltar leite na mesa, o problema não é o velhinho aposentado passando fome, o problema é a identidade ideológica e de valores, a identidade ética que esses cidadãos têm com o Milei, têm com o fascismo, que é usar a violência para a resolução dos problemas políticos, né, se vender como a antipolítica em geral, né, e pregar a discriminação. Os discriminados são eles que estão atrapalhando a grande Argentina, que vai ser potência e vai superar os Estados Unidos economicamente daqui a 15 anos. Né? Esse discurso é fácil de vender e continua sendo fácil na nossa sociedade. Após o Tarcísio correu por as redes sociais para fazer textão celebrando a vitória do partido do Milei. Então, se daqui a um ano tivermos caos social na Argentina, o que é tendência? Aí ele vai apagar as fotos que nem fez com o boné do Make America Great Again. A assessoria já deve ter falado para ele que apagar é pior ainda, né? Pois é. Deve ter acontecido. Mas eu acho que Se o PIB argentino for começar a ser medido versus o dos Estados Unidos em futebol, né? Talvez aí numa disputa nesse caso os caras ganhem. Então, os Estados Unidos já levou o Messi, né? Então também tem isso. Mas é Copa do Mundo, na Copa não joga. Tem o handicap, né? Eles têm muitas Libertadores, então leva. Pois é, eu acho que bateu neles aí o Lula e o Trump, eles estão sem entender ainda, mas enfim, é isso, né? Tem muita água para rolar. Queria até depois repercutir, não vai dar tempo, a gente já tá estourando o tempo, mas queria repercutir também a fala da Quest, do Felipe, né? Acho que do diretor da Quest, né? Falando sobre isso, né? Da identificação, que ele perguntava assim, você melhorou de vida nos últimos anos? 20? Ele foi no Roda Viva, acho. Você melhorou de vida nos últimos 20 anos? Você. Aí homens brancos, evangélicos, não dizia que não. Mulheres, negras, pobres, essa hora, mas ele dizia que sim. E aí a outra pergunta era você, ele não dizia quem era. Você acha que quem melhorou de vida mereceu melhorar de vida? Aí homens brancos não dizia que não mereceram. Mulher dizia que sim. Então é isso, assim, é uma cisão. É claro que eu tô aqui, né? É uma análise de uma fala, de uma pesquisa, de uma empresa. Mas a gente vai juntando os caquinhos e a gente vê quando a gente fala de sociedade fascistizada, é isso que a gente tá falando. Aliás, é a eliminação do outro, é o outro como inimigo, como... Não sei se vocês perceberam nas redes, né, durante o governo Bolsonaro, que pegou o Bolsa Família, transformou em Auxílio Brasil, aumentou para R$600 no ano eleitoral e tal, ninguém mais falava de ninguém na direita. O discurso da padaria, né, não era mais problema. Bolsa Família. Não é problema. Tinha sido bolsonarizado. O Bolsonaro deu o reajuste, inclusive. Agora, faltando um ano para a eleição, voltou a ser. Né, a gente tem vagabundo. Não, e além do vagabundo, não sei o que lá, você vê aparecendo, a céu aberto. Né? Eu acho que quem recebe Bolsa Família não devia ter direito a voto. Quem recebe auxílio do governo não devia ter direito a voto. E também o discurso está sendo
até mais legitimado na grande imprensa, inclusive, que é o apagão da mão de obra, que a gente viu lá no final do governo Dilma, em 2014. Ninguém quer trabalhar. Aí agora, volta o discurso do apagão da mão de obra e ninguém quer trabalhar porque o governo paga pra ficar em casa, pra ser vagabundo. Então, mas são recorrentes, né? Não por acaso é o mesmo discurso que tem em Portugal nesse momento. E é o discurso, exatamente. É o discurso que a gente vai ter daqui até a eleição. Pois é. E a gente olhar em números, né? Só provocando aqui também o nosso economista da palavra fácil, Daniel, se a gente for olhar em números, os nossos vagabundos são melhores que os deles, porque o consumo, pelo menos, movimenta a economia muito mais do que os vagabundos bolsonaristas, que estão, na verdade, deturpando a economia aí, falando de Faria Limers, de os caras que providenciam dinheiro para golpe de Estado, enfim, né? Até os nossos vagabundos são melhores. Mal sabem eles que não trabalham, né? Ganham bilhões e não trabalham. O dinheiro para pobre é ótimo, porque 100% vai para consumo. Pois é. Não tem tesouramento. Normando, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui nesse estúdio bonito, estúdio Roberto Saturnino Braga. Mais uma vez debatendo o Brasil, o mundo, né? Com você, sempre muito bom. A gente sempre gosta de ouvi-lo, de conversar com você. Acho que a gente conseguiu fazer também um programa que a gente estava devendo, né? Falar um pouco do STF, um pouco mais do STF. A gente estava prometido para você. O Cadu não pôde estar com a gente, mas estava prometido para vocês. Vamos deixar com eles, que eles falam. Vão falar bem, né? Vamos fazer análises, né, mais internas, né? Dos meandros. Então acho que a gente conseguiu falar e fomos surpreendidos aí também com Lula-Trump, que também é um assunto que você esclarece bastante. Você tinha falado até, né? A gente falou em off, né? Houve medidas que você falou que o Trump ia fazer, né? A gente fez o Lado B Revista em fevereiro, né? E você falou, qual foi a medida que você falou que o Trump... O currículo das academias. O currículo das academias militares, que ele ia aparelhar, ideologizar, e fez, a gente falou em fevereiro, ele fez em maio. Né? Pois é. E bem antes dessa reunião. Mas eu vou aproveitar e te provocar, além de falar que a casa está aberta, a porta... espero que a gente faça mais programas aqui, até com a Luara presencialmente. Vamos. Já falaram que é mais fácil você ir para a Estônia do que para Janeiro. Vamos providenciar isso. Com esse convite aí. Vamos viabilizar. Mas queria te provocar para a gente fazer um programa, aí tu vê quando, etc e tal, sobre militares, que eu acho que bom. Ainda temos que conversar. Bom, vamos botar lá na minha planilhazinha, porque acho que é bom mesmo. Esse é um papo que mudou, né? Mudou um pouquinho a imagem, né, para ele. A gente falou recentemente, né? São mais quietos, mais calados, então é bom a gente... Eu não sei o nome dos comandantes. A gente não sabe, né? Não fala, não tweetam. Já é um luxo, não tweetam. Enfim. Luara, obrigado, bom dia, até semana que vem. Obrigadão, Luara. Prazer. Eu que agradeço, Normando, Caio, Daniel, todo mundo que ficou com a gente até agora. E é isso, assim, sempre um papo que rende bastante, aulas e aulas aqui. Gostei bastante e até semana que vem. Tamo junto. Daniel, até semana que vem. Foi ótimo. Aqui no estúdio Roberto Saturnino pela primeira vez, né? Ótimo programa também. Topo falar também dos militares, acho um assunto bem interessante. E já que a gente falou de personalismo aqui do Lula, né? Parabéns pro Lula. Parabéns pro Luizinho. Muito bom. Merece, parabéns. 80 anos. Eu não sei se foi oficial isso ou se houve um burburinho. Parece que o Trump se impressionou, né, com o vigor físico do Lula, né? Olhou. Ele tá com 79. Pois ele faz 80 ano que vem. Ele falou que, caraca, né? O homem tá inteiro, o Lula é brabo. Então a gente encerra por aqui. Terça-feira que vem a gente volta para continuar. Vai debater justiça, STF, Trump, Lula, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, da maneira que você já sabe, já conhece, sempre independente, sempre de maneira contra-hegemônica, com o coração cheio, a consciência tranquila, que é a marca do Lado B do Rio. Até semana que vem. Forte amplexo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.